e hoje o tema é um tema extremamente relevante. Eu pensei que seria muito útil nós falarmos sobre o Evangelho e os dependentes químicos, uma vez que esse é um problema que, de uma forma ou de outra, alcança todas as famílias. E quando nós falamos de dependência química, nós não estamos só falando de drogas ou o problema com o álcool, mas também até mesmo a dependência química de remédios. Para isso, então, eu convidei o pastor Antônio Alberto. Nós nos conhecemos há uns 10 anos, acho que já, né? 10 anos, e a nossa amizade surgiu de uma necessidade que nós tínhamos lá em São Paulo. Algumas pessoas nos procuravam durante a semana ou no culto, às vezes batendo na porta da igreja. Eram pessoas que chegavam e diziam assim: olha, minha esposa me expulsou de casa, não tenho onde ficar essa noite, eu tenho problema com cocaína ou crack, e nós encaminhamos algumas pessoas para o pastor Antônio Alberto, que na época ele tinha uma chácara aqui na região mesmo, né, de Bragança, e nós então começamos uma parceria missionária, e com certeza o pastor Antônio, sua esposa que está ali, a Cleonice, eles têm muita experiência no tratamento aí, aconselhamento, não só de dependentes químicos, mas também um trabalho com os familiares. E uma das coisas que eu acho assim, muito importante, e que eu vejo que o pastor Antônio Alberto faz, que muitas vezes outras pessoas não fazem, é a atenção que é dada para a família. E ele diz assim: não adianta só tratar do dependente químico. Se não mudar a dinâmica familiar, não existe recuperação. Então, vou convidar o pastor para vir aqui à frente, nós vamos orar, e daí ele tem a palavra. A ideia é que ele vai dar a palestra no primeiro período, vai concluir no segundo período, mas vai abrir um tempo para perguntas, tá bom? E mesmo que não dê tempo, ou você queira perguntar algo mais particular, não tem problema. Depois da escola bíblica, ele vai ficar ainda à disposição para agendar alguma conversa, ou então dar alguma orientação em particular, tá bom? Vou convidar o Giovanni para vir aqui à frente, ele vai orar nesse momento. Que seja uma bênção para todos nós. Nós oramos. Pai, te agradecemos porque pudemos estar logo pela manhã aqui e no abrir da tua palavra, fala conosco, usa o irmão pastor Antônio Alberto, atingindo aquilo que o Senhor já preparou para ele, trazendo aos nossos corações, e que possamos, ó Pai, ao enfrentar esse problema, muitas vezes perto, na nossa família, às vezes aconselhamento, às vezes buscando alguém assim e falando do Evangelho, levar da maneira correta, levar da maneira certa, para que possa o teu reino ser expandido. Traga a tua graça sobre nós nesta manhã, é que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. O pastor Alexandre falou, nós já nos conhecemos há aproximadamente 10 anos, mas eu trabalho com dependência química um pouco mais. Deve estar beirando uns 35 anos por aí. Né? E o tema é o Evangelho e a dependência química, e muita gente pode perguntar, o que isso tem a ver? O que o Evangelho tem a ver com a dependência química? Tudo. Tem a ver com tudo. Eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva da minha vida, minha experiência pessoal, porque o que eu quero falar aqui, eu quero respaldar com a minha experiência pessoal, com o que Deus fez na minha vida e com o que Deus tem feito na vida de várias pessoas no curso do nosso ministério, meu e da minha esposa, e eu posso confessar para o Senhor, para vocês aí, que Deus sempre nos surpreende. Deus sempre traz uma surpresa
para as nossas vidas, daquele tipo assim que, puxa vida, esse não tem mais jeito, mas Deus sempre surpreende. E a palavra de Deus, ela é suficiente para resolver todos os nossos conflitos. E eu sempre, quando falo em recuperação, eu volto à minha mente coisa de 40 anos atrás, mais ou menos. Vocês podem ver que eu não sou tão novinho quanto pareço, né? E eu estava no meio de um curso de medicina, já tinha ultrapassado a metade de um curso de medicina em Belo Horizonte, onde eu me vi impossibilidade de dar continuidade devido ao alcoolismo. E chegou um ponto que eu já estava numa fase final do alcoolismo, né? E embora jovem ainda, eu estava com 20 e poucos anos de idade, e eu cheguei à conclusão que não dava mais. Não dava mais para continuar, continuei mais alguns anos no vício ainda, mas já abandonei, havia abandonado a faculdade, e um dia eu fui interceptado, né, por essas coisas que acontecem, sem que nem porquê. Eu sofri um acidente muito grave, e depois de hospitalizado, nessa época eu já havia abandonado a minha família. A minha família, na verdade, se resumia em eu, 2 tias e alguns primos. Eu era filho único, meus pais já haviam morrido. E eu, depois que eu saí do hospital, foi numa cidade do interior, eu estava indo de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, e entrei na traseira de um caminhão. E quando eu procurei a minha família, já havia desaparecido há algum tempo, né? E minha tia me recebeu em casa, feliz porque me havia visto vivo. Ela já havia perdido a esperança, mas ela veio com uma solução para mim, né? Ela havia ido numa consulta médica, e durante essa consulta, conversando com a secretária, ela falou: eu tenho um sobrinho que abandonou a medicina, que era para ser médico e tal, contando. E explicou um pouco da minha vida, e essa moça evangélica, ela deu um folheto para minha tia, e falou: olha, se ele aparecer, leve ele nessa igreja, eles trabalham com dependentes químicos, né? E quando eu cheguei na casa da minha tia, ela me recebeu e folheto da minha morte, eu vou te levar para esse lugar. Eu falei: não é bem isso que eu quero, não. Eu quero que a senhora me ajude. Eu tinha um primo que tinha uma fazenda próxima a Pirapora, nas margens do São Francisco, e eu falei: eu vou ficar lá. Lá tinha um alambique. Então eu falei: bom, lá eu termino meus dias, os meus dias lá, feliz da vida, no alambique, né? E ela falou: olha, eu tenho para você isso, é pegar ou largar. Eu falei: bom, o negócio está sério, né? Eu falei: não custa nada, né? Eu estava na pior, morando na rua, vivendo como mendigo. O alcoolismo é terrível, né? Eu costumo dizer que eu bebia os uísques mais caros e terminei bebendo cachaça debaixo do viaduto com o mendigo, porque o mendigo pagava, né? Porque eu não tinha mais nada, né? Então, nessa situação, eu aceitei. E ali, Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu costumo dizer que eu fui para casa de recuperação e nunca mais saí, né? Porque ali eu senti o chamado de Deus, ali eu me preparei. De lá, eu conheci a minha esposa, na época no seminário, e vim para cá em 1990, vim para Piracá em 1990, quando eu assumi a direção do Desafio Jovem Peniel em Piracaia. Ficamos lá por 15 anos. Depois desses 15 anos, nós fomos para Bragança Paulista, ficamos mais 5 anos com o centro de recuperação lá, quando eu conheci o pastor Alexandre. Depois nós chegamos à conclusão que não dava mais para continuar com o trabalho de recuperação do jeito que nós atuávamos, questão de custo, questão de também idade. Nós sempre tivemos muito problema com relação a monitores, né? Os nossos auxiliares, os obreiros na casa de recuperação, porque em 15 anos em Piracaia nós morávamos dentro da casa de recuperação, criando os nossos filhos dentro da casa de recuperação. Então era um contato direto. Aí em Bragança nós já não tínhamos mais esse contato. E Deus, nessa época, nos apontou um outro caminho.
eu fui convidado para assumir um trabalho em Bragança, em Guarulhos, né, na primeira igreja batista de Guarulhos. O pastor que assumiu o trabalho já era conhecido nosso há bastante tempo, ligado também a essa área de recuperação. Você não quer vir para cá fazer um trabalho aqui na igreja, na comunidade? E nós fomos trabalhar já com a dependência química, mas com um enfoque em aconselhamento bíblico para o dependente e também para os familiares. Ficamos lá por quase 7 anos, né? Foi um trabalho muito gratificante. Até hoje, nós colhemos frutos desse trabalho, continuamos acompanhando algumas famílias, né? E atualmente nós estamos em Bragança Paulista, nós estamos trabalhando diretamente hoje com esse segmento, embora pretendamos voltar, né? Mas é uma coisa assim que o chamado de Deus permanece, né? Hoje eu desenvolvo um trabalho pela Igreja Batista de Bragança, no Ministério Carcerário, atendendo e ministrando lá no centro de detenção em Bragança, e alguns trabalhos esporádicos que vão surgindo, sempre tem um aconselhamento aqui, uma orientação ali, enfim, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, que fez na minha vida, e que com certeza há de fazer através da vida de vocês. Eu costumo dizer que eu desconheço alguém que não tenha um problema de dependência na sua família, no seu núcleo familiar, na sua família mais estendida, ou pelo menos na sociedade, na comunidade em que vive. Todos nós conhecemos um dependente. Se não o temos na nossa própria casa, nós temos à nossa volta, né? E a dependência química, ela tem sua origem no pecado. Eu não consigo dissociar a dependência do pecado. Eu gostaria de usar um texto que fala em transformação de vida, porque nós falamos de dependência e esperando que haja uma transformação, que haja uma recuperação, né? E para nossa reflexão eu vou usar o texto de Gênesis 32, 22 a 30. É um texto que eu creio que os irmãos conheçam. Mas, antes de começarmos a leitura, eu vou fazer só dar uma pincelada no fundo histórico disso, né? Todos conhecem Abraão, já ouviram falar de Abraão. Abraão gerou Isaac, Jacó e Esaú. E eu costumo dizer que a origem de conflitos familiares começou ali, com os dois gêmeos. Todos conhecemos a história. Esaú já nasceu pegando no pé de Isaac. Segundo o texto bíblico, a mãe ali protegia mais um do que o outro. A palavra Jacó todos conhecem, usurpador, enganador, e poderíamos acrescentar outros adjetivos. Ele engana seu irmão. A situação se complica quando o pai morre. Ele vai para outra terra, vai para a casa de Labão, lá ele se casa, interessante que ele é enganado pelo próprio Labão, acaba tendo que casar com 2 de suas filhas, enfim, a história vai discorrendo, mas ficou algo para trás na vida de Jacó, que precisava ser trabalhado. E Deus, na sua onisciência, prepara tudo para que isso acontecesse, né? Na verdade, Jacó fugia de Esaú desde que ele teve a consciência do engano. Quando ele saiu para a casa de Labão, saiu como recomendação da sua mãe, por quê? Porque seu irmão queria matá-lo. E vamos ao nosso texto. Quando Jacó estava voltando para sua terra, né, ele se depara
com Esaú vindo ao seu encontro. Gênesis 32, do 22 em diante. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito passar o ribeiro, também passou tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que pôs-se a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que te digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e minha vida foi poupada. Eu sempre enfatizo que enquanto nós não tivermos o nosso encontro face a face com Deus, a real transformação, a transformação não vai acontecer. E falando de dependência, existem várias definições para ela. E a dependência é uma busca compulsiva por um objeto ou estado de espírito desejados que geralmente não avaliam as inevitáveis consequências prejudiciais dessas buscas, sejam elas quais forem. E as nossas buscas, elas só cessarão ou nós somente encontraremos aquilo que procuramos num encontro face a face com Deus. Vamos dizer, cada um tem o seu Peniel. Enquanto não chegarmos a Ele, essa questão não será resolvida. Falando de dependência e aplicando na minha própria realidade, o porquê até que eu abandonei a medicina, além de não ter condição mais de prosseguir, a própria Organização Mundial de Saúde, ela define o alcoolismo como uma doença progressiva e incurável. Então é um desalento você deparar com essa realidade. E os outros tipos de dependência, outras substâncias, não ficam atrás. Existem tratamentos paliativos, existem algo que se faz para minorar um sintoma ou outro, mas a essência do problema só é tratada por Deus. Daí a necessidade de um encontro face a face com Deus. Cada pessoa propensa a um tipo de dependência. Há usuários que pendem para o álcool e nunca vão experimentar droga ilícita. Interessante, em caso de recuperação, nós encontramos muito isso. Sempre tem as pessoas mais velhas, né, que são dependentes de álcool. E os mais novos, que se acham até melhores, né, que são dependentes de outros tipos de droga. Maconha, cocaína, crack, vai por aí afora. E eles não raramente se misturam. E existem, na verdade, alguns dependentes que nós chamamos de dependentes cruzados, né, que usam tanto um quanto o outro. Né? Mas cada pessoa é propensa a um tipo de dependência. Outros optam pela maconha, embora tenhamos como porta de entrada para outras drogas, ficam apenas nela. Eu conheci pessoas que usaram maconha, tem inclusive o pai de um ex-recuperando meu, interessante, ele leva o filho para recuperar, mas ele mesmo era usuário de maconha. E ele usava tranquilamente, toda tarde, depois do serviço, o filho que me contou, ele ia para debaixo de uma árvore fumar seu baseado. E preocupado com o filho, porque o filho usava cocaína. Né? São situações que a gente vive aí no dia a dia. Outras pessoas já fazem a escalada do vício e usam tudo que possa lhe satisfazer. Tem aquele que começa com a maconha e ele vai parar do que tem de mais novo no mercado. Ele quer experimentar tudo.
Na verdade, as substâncias que causam dependência são refúgio e fortaleza para vencer as tribulações. Quando nós falamos de refúgio e fortaleza, vem à nossa mente o salmista, que afirma que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Na busca do refúgio e fortaleza, do preenchimento do vazio interior, que nós, cristãos, sabemos só pode ser preenchido por Jesus, a pessoa se torna um alvo fácil para a droga. Então, o circo está montado aí. A necessidade que a pessoa tem do preenchimento do vazio interior. A necessidade que a pessoa tem de um encontro face a face com Deus. Nós cristãos sabemos que com a queda houve uma ruptura. E que a partir de Adão, todo ser humano sente esse vazio. Que ele vai preencher no curso da sua vida por várias coisas. Na tentativa desse preenchimento, que sabemos só pode ser preenchido por Jesus. Daí, o encontro com a droga, pelo menos temporariamente, supre essa necessidade. Partindo do princípio que os vícios começam com o eu quero, ou seja, vontade, todos nós, pelo menos um dia, falamos um eu quero bem taxativo. Eu quero. Eu faço o que eu quero. E sendo o pecado um ato da vontade do homem contrariando a vontade de Deus em benefício próprio, podemos entendê-lo como pecado intimamente ligado à idolatria. Uma dificuldade que eu tenho enfrentado, e creio que os irmãos, alguns talvez na sua experiência cristã, tenham tido também, é de que o povo, o mundo aí fora, aceite a dependência, o vício, seja de que maneira for, como pecado. O mundo tem dificuldade de aceitar os vícios como pecado, sejam eles quais forem. Muitas vezes duvidamos acerca do que Deus é capaz de fazer na vida de um dependente químico. Por exemplo, sendo assim, há um ceticismo quanto à cura dos vícios. Existe uma expectativa de melhora, mas da mesma forma que aconteceu comigo, com a própria definição da Organização Mundial de Saúde, taxando como progressivo e incurável, né? Esse ceticismo atinge a maioria das pessoas. Mas eu gosto muito de um texto, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, o nosso trabalho com recuperação de dependentes químicos e restauração de famílias parte exatamente desse princípio. A presença de Cristo nas nossas vidas nos transforma, nos preenche, nos faz melhores. Continuando. Passou se pergunta, lá. As circunstâncias mais importantes do vício, da mesma forma, as circunstâncias, elas são importantes no vício, da mesma forma que a idolatria. Nós temos falado, nós conhecemos muito a idolatria, mas nós precisamos, às vezes, ampliar a nossa visão acerca da idolatria. E a idolatria persegue o ser humano desde a criação. De uma forma ou de outra, nós vamos nos deparar com ela. E as circunstâncias são importantes, tanto em um quanto no outro. São circunstâncias de vida que levam o indivíduo ao vício. A pessoa está fragilizada emocionalmente, sob pressão, angústia, sofrimento, ansiedade, depressão, sem perspectiva. Ela torna-se alvo fácil para a droga, pois ela muda a sua maneira de ver o mundo e a realidade à sua volta. A substância, no meu caso era o álcool, poderia ser qualquer outra coisa, ela aplaca a angústia, alivia o sofrimento e muda a percepção do mundo ao seu redor. Eu, certa vez em Piracaia, eu vi uma situação que exemplifica bem essa situação aqui, é isso que eu estou dizendo, e eu estava fazendo compras
comércio lá que nos fornecia legumes, frutas e tudo, estava fazendo compras, e a boa proprietária dessa... Obrigado. A proprietária desse estabelecimento, que, para alegria nossa, veio se converter, muitos anos depois nós a encontramos na igreja, né? E ela virou para mim e falou: pastor, você está vendo ali? Que figura, que cena grotesca. Era um homem bêbado, às 4 horas da tarde, abraçado a um poste, cantando feliz da vida. Né? Eu falei com ela, falei: espera um pouquinho. Espera passar o efeito que você vai ver. Né? Quer dizer, a droga, o álcool, ou outras coisas que possam preencher o nosso vazio, vão preenchê-lo temporariamente. E passando o efeito, eu quero mais. Aí, novamente, o eu quero. Então, não sei por que razão, qual a circunstância que levou esse homem a essa situação. Eu, depois de muitos anos, eu descobri o que me levou a essa situação. Aquilo me apareceu de repente, eu estava na casa de recuperação ainda, e de repente apareceu que foi isso aí. Mas na mesma hora, aquele vazio foi preenchido por Jesus. Sabia que aquela questão não era mais importante. Então, a natureza disso, ela está embasada no relato bíblico da idolatria, onde nós encontramos o desejo humano rebelde e muito mais outras coisas. Êxodo 32. Não precisa abrir, não, mas vamos nos lembrar de Êxodo 32. Os tempos de incerteza e de angústia do homem fornecem um ambiente ideal. Em outras palavras, podemos identificar provações, tentações que precedem o vício e a idolatria. E essa passagem de Êxodo, nos 32, nos mostra isso claramente. No deserto, o povo tinha comida e água limitados. A perspectiva de morte era real. Moisés estava isolado em meio numa montanha falando com Deus, e não podia ser contatado. Tal cenário era propício para os israelitas cometerem idolatria. Eles precisavam de um Deus. Moisés não era o Deus, mas ele trazia para eles aquela confiança de líder enviado por Deus. Eles criam na pregação de Moisés. De repente, Moisés sobe a montanha e deixa o povo lá. As circunstâncias, o medo, fizeram com que eles buscassem um Deus, preenchessem aquele vazio, né? E os vícios, na verdade, têm motivos. O uso de substância e a conexão com ídolos diversos são formas de administrar a vida à sua própria maneira. Novamente, eu enfatizo o eu quero. Eu cansei de ouvir isso. Né? São situações que, às vezes, nos voltam à nossa mente. Né? Uma vez, eu atendendo, ainda em Piracaia, muitos anos atrás, uma família, e estava lá o pai, a mãe e o filho na minha sala, nós conversando, e o filho, de repente, um jovem ainda, devia ter uns 16 anos, ele falou: minha vida está muito boa, a deles é que não está. A deles é que não está. E realmente, nós que somos pais, sabemos aquilo que é bom para os nossos filhos. Mas o eu quero, na vida deles, fala mais alto. E os levam a esse descaminho, né? A raiz histórica, né? Então vem dali. Segundo Calvino, o coração humano é uma forja perpétua de ídolos que não precisa provocação para fazer o seu trabalho. O nosso coração, ele precisa ser guardado. Aliás, o salmista fala isso, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós não tivermos a palavra de Deus no nosso coração, certamente essa forja de ídolos, como Calvino fala, vai começar a trabalhar. As escrituras apontam o mundo como outra influência sobre os vícios.
inclui a forma pelas quais a cultura, os amigos, a mídia, os professores, os pais podem contribuir para o vício. Puxa vida, pegou pesado, professor e pai contribuindo para o vício? Pode. Vai depender das circunstâncias. Vai depender do como que você administra a situação familiar. Lá no João 15, 16, 1 João 15 diz o quê? Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. E o que a mídia propaga? O amor ao mundo. O que nós vemos no dia a dia? Nós que temos filhos, eu, graças a Deus, meus filhos já se formaram, né, já terminaram a faculdade, mas eu vivi muitos conflitos, né, assim, com eles na época de ensino médio, porque nós deixamos os nossos filhos, não tem como ser do contrário, né, na mão de professores, e a maioria deles não são cristãos. E vão colocar na sua formação ideias que nem sempre são compatíveis com aquilo que a palavra de Deus diz. Né? Dentro desse aspecto, consideremos, por exemplo, aqueles que crescem em um bairro onde as pessoas mais respeitadas são os traficantes de drogas. Eu suponho que aqui em Atibaia tem um bairro desse tipo, ou alguns bairros desse tipo. Toda cidade tem. Né? Toda cidade tem. A gente, em Guarulhos, nós passamos por situações, né, porque nós trabalhávamos na igreja, mas eu percebi que para um trabalho mais eficiente, eu precisava de conhecer a casa da pessoa, o local. Né? Isso diz muito. Né? E nós visitávamos as pessoas nas casas. E eu lembro uma vez, eu e o Cleonice, chegando por volta de 3 horas da tarde, eu estacionei meu carro no local, lá enquanto estava estacionando, já vi um camarada assim, um negócio, achava que estava procurando droga, era um traficante. Ele estava lá no pontinho dele, na boca dele, vendendo droga, normal. Né? E essas pessoas, elas influenciam a sociedade ali, né? Elas são respeitadas. Né? Uma casa onde a pornografia está disponível e é aceitável também, né? É uma outra questão. Uma casa onde o álcool é consumido naturalmente também cria essa situação. São situações que levam as pessoas a se tornarem vulneráveis às drogas. No entanto, o poder das drogas não agarra ninguém pela garganta. Muitas vezes nós somos perguntados, questionados: pastor, o senhor não tem medo de deixar seus filhos nesse ambiente? O ambiente da casa de recuperação. Eles moraram na casa de recuperação, foram criados na casa de recuperação, desde que nasceram até um estava com 10, outro com 11 anos de idade. E depois continuaram frequentando. Né? O senhor não tem medo de deixar os seus filhos jogando bola com esses? Não, não tem. Porque, na verdade, pouco diferencia. Aliás, eu sempre falava, eu me sinto mais seguro na casa de recuperação do que fora dela. Aqui eu sei com quem eu estou lidando. Lá fora eu não sei. Né? E essas situações que levam as pessoas, né, a essa vulnerabilidade, né, mas não pegam ninguém pela garganta, porque se elas estão bem embasadas, se existe um alicerce familiar, se não existe uma fragilidade que nós vimos que começa com esse vazio, a pessoa pode até balançar, mas ela não vai ser atingida. Isso é uma garantia que a palavra de Deus nos dá. Ensina a criança o caminho onde ela deve andar. E ainda quando for velho, se lembrará dele. Somos bombardeados por frases do tipo, né? Quando nós falamos, né, dessa influência da mídia, da sociedade e tudo mais, você pode, você vai, você consegue, é um incentivo, e daí para o eu quero é um passo. Estimulantes, cocaína, narcóticos, opioides, sedativos e álcool, cigarros estão entre os mais consumidos. Todos eles, até o
como o próprio usuário de droga diz, ao cigarro careta, esse cigarro de tabaco que você encontra em qualquer lugar, até esse serve de preenchimento para o vazio. Não sei se algum dos irmãos aí já fez uso de cigarro, mas eu fumei na minha vida durante um período de tempo, e parei antes de morrer, né, pela graça de Deus, mas até a simples baforada que se troca, que se solta, te dá aquela sensação de bem-estar. Os mais velhos devem se lembrar da propaganda, né, até de uma certa maneira subliminar, da Mary Monroe, fumando, soltando aquela baforada com aquela piteira longa, e aquilo despertava a pessoa, né? Eu me lembro do David Niven fazendo uma propaganda de uísque, balançando o uísque com gelo, falando on the rocks. Né? Isso estimula, isso dá aquela, né, o pontapé inicial. Né? É interessante que as propagandas, a mídia, hoje de uma certa maneira está proibida, né? Mas como que incentivam as pessoas, né? Alguém já ouviu alguma propaganda? Hoje não existe propaganda de cigarro, né? Mas a melhor propaganda de cigarro que eu já vi na minha vida foi uma propaganda onde mostrava o John Wayne, né, o cowboy, montado num cavalo, né? E é do Marlboro. Não é isso? Você conhece esse cowboy? Pois é, morreu de câncer. Foi produzido pelo Ministério da Saúde, na propaganda anti-tabaco. Mas já viram alguma propaganda de alguém bebendo cerveja na sarjeta, caído, com cachorro lambendo na boca? Não, normalmente eles colocam algo mais atrativo, né? Mais chamativo. A todo momento nós deparamos com algum obstáculo e provações na nossa vida, né, das mais variadas, e procuramos alívio para tudo. Aí é que o vício começa. É o alívio. Por isso que eu falei do socorro bem presente nas tribulações. Né? Aquela sensação, mesmo que momentânea, de alívio, a palavra está muito em moda, né? Empoderamento. Né? Na verdade, temos duas opções de refúgio. Isso vale para mim, vale para qualquer um de nós, para qualquer ser humano. Temos duas opções de refúgio. Ou nós nos refugiamos em Deus, no Criador, ou nós nos refugiamos em algo da sua criação. Esse algo da sua criação é qualquer coisa que possa substituí-lo, mesmo que seja temporariamente. E nós vimos que as pessoas buscam essa substituição sempre em coisas. Nós podemos extrapolar isso para uma vasta gama de coisas que pode substituir, né? Pornografia, o sexo, o dinheiro, enfim, várias coisas, não necessariamente a substância ilícita, ou lícita como o álcool, aquilo que causa essa dependência mais imediata. O homem tem desejos e tem paixões, palavras muito em moda, né? O homem busca desde o início o prazer e a felicidade. O hedonismo, ele tem tomado conta da nossa sociedade, principalmente através da mídia. Eu ligo minha televisão para assistir jornal, ou alguma outra coisa que me interesse. Se a gente der uma procurada, nós conseguimos encontrar alguma coisa de bom. Mas nesse entremeio, nós vemos novelas, eu acabo pegando uma cenazinha, nem que seja da propaganda, as próprias propagandas e tudo isso. Né? Isso pode causar uma imensa frustração consigo mesmo, quando você vê todas essas cenas, né? E essa busca pela felicidade, que faz parte da vida do homem, não é atingida, você não consegue encontrá-la. Isso pode causar uma imensa frustração consigo mesmo, com a família e até com Deus.
Aí eu queria ser como fulano. Ídolos e mais ídolos. São criados, o homem vive criando ídolos. O grau de prazer e felicidade é medida não pelo ter, mas pelo ser. Nossos desejos, eles podem ser bons ou idólatras, ou até naturais. Por exemplo, devemos desejar amar a Deus acima de tudo. Esse é o melhor dos desejos. Tem um texto de Tiago que diz que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, e sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Bom, irmãos, vamos retomar nosso assunto aqui, e nós estávamos falando em desejos e paixões, né? Eu afirmei que o homem busca desde o início o prazer e a felicidade. Nessa busca, ele vai buscar por aquilo que não se deve buscar, né? Talvez por desconhecimento ou outra coisa qualquer. Mas o uso de substâncias psicoativas, sejam elas quais forem, elas são escravidão e tragédia, sempre levam a essa escravidão e tragédia. E eu gostaria de citar um texto. Abram suas Bíblias aí em Provérbios 23, do 29 ao 35. Eu gosto sempre de me respaldar naquilo que a palavra de Deus nos diz. Provérbios 23, do 29 ao 35, diz assim: de quem são os ais, de quem as tristezas, e as brigas de quem são, e os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos, dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá: espancaram-me e não senti, bateram-me e nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Infelizmente, essa é uma realidade que acompanha o ser humano desde a do Gênesis. Nós não temos tempo suficiente para discorrer bastante sobre isso, porque eu acho que daria alguns dias, mas todos nós conhecemos a história de Noé, né? E isso vem se repetindo sucessivamente, geração após geração. Quem nunca conheceu alguém que viveu essa realidade? Eu já vivi na minha própria pele, né? Eu teve época na minha vida que eu acordava para beber e bebia para dormir, literalmente. Então, a Bíblia sempre nos apresenta realidades que nós podemos aplicar nas nossas vidas hoje, né? Sempre que os nossos desejos forem direcionados para longe de Deus, nossos corações ficarão menos satisfeitos. Por isso a escalada da droga. Mas não apenas da droga, mas do sexo, do dinheiro. Quanto você precisa? Que mais você precisa? Aliás, essa frase me faz lembrar um milionário americano, né? Milionário do petróleo, e que perguntaram para ele uma vez, né? Quanto que você precisa mais para satisfazer, né, a sua necessidade por dinheiro? E ele respondeu: apenas um pouco mais. Apenas um pouco mais. E esse mesmo homem, depois de morto, né, parece que no velório, a pessoa perguntou para o seu contador:
E quanto que ele deixou? O contador falou, deixou tudo. Deixou tudo. Na verdade é isso. O que nós vamos levar? Vai ficar tudo aqui. Né? Mas na realidade do vício, né, nós caímos na mesma situação. O usuário, ele apenas mais um pouco. Eu me lembro certa vez de tentando resgatar, né, um usuário de drogas, né, nós nunca adotamos esse princípio, mas por força de circunstância, uma pessoa me falou, pastor, não dá para o senhor ir lá em casa, ele está lá e está usando. Eu falo, não é o momento ideal, eu preciso dele num momento de consciência. Ah, mas esse momento nunca acontece, eu resolvi aí. E a pessoa não saiu de lá, não, eu só vou usar mais um pouquinho, apenas um pouco mais. A experiência me tem mostrado que somente o fortalecimento dos alicerces com a palavra de Deus, estudada, aprendida e vivida, eu gosto de ressaltar essas três coisas. Por quê? Porque nos últimos tempos de casa de recuperação, nós tínhamos dentro mais pessoas que conheciam o Evangelho, que nasceram em lares evangélicos. A tristeza minha e nossa, nós tivemos certa vez na casa de recuperação 3 filhos de pastores. Ou seja, só o conhecimento da palavra não resolve. Por isso que eu falei, ela precisa ser estudada, ela precisa de ser aprendida e ela precisa, acima de tudo, de ser vivida. E isso pode solucionar a crise familiar que temos visto e trazer a solução que esperamos, não só no tocante às drogas, mas em todas as áreas em que a família tem sido atingida. Vejam que a droga é apenas um sinal de que existe algo fora do propósito de Deus. E eu sempre falo que, muitas vezes, a causa está dentro da própria família. Evidentemente que nós não procuramos achar culpados, não procuramos condenar ninguém, mas tudo tem que ter uma causa. Né? Agora, uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar é a respeito da igreja e do papel da igreja nesse mundo caótico que nós vivemos. Quando eu falo igreja, evidentemente eu não estou falando da instituição, eu não estou falando do prédio, eu estou falando de nós. E abram suas Bíblias aí em Mateus 5, verso 13 e 16, e que esse texto fala da nossa importância nessa relação igreja-mundo. Mateus 5, versos 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade construída sobre um monte. Vamos trocar esse você por nós. Nós, como igreja, somos o sal da terra. Nós, como igreja, somos a luz do mundo. A dependência, usando palavras técnicas, ela é considerada uma doença biopsicossocial. Eu, no tempo do meu ministério, no curso do meu ministério, eu nunca desprezei aquilo que pode agregar valor ao nosso posicionamento, ao nosso método de trabalhar. Porém, nunca também subestimei o valor da palavra de Deus. Até porque, como pastor, e o tempo que eu dirigi no Centro de Recuperação Evangélico, eu sempre enfatizei a supremacia da palavra de Deus.
Então, ela é uma doença biopsicossocial, e sendo assim, ela pode exigir o envolvimento de vários profissionais, uma equipe multiprofissional, por exemplo, para prevenir ou tratar dependente. Durante muito tempo, eu tive um relacionamento muito bom com o Dr. Valmir, que é membro dessa igreja, né? Eu conheci o Valmir em Piracaia, há uns mais de 20 anos, uns 25 anos atrás. Ele era médico em Piracaia e aconteceu um problema no centro de recuperação que nos tornou conhecidos. Um jovem, não tão jovem assim, um senhor até, ele tentou suicídio. Né? Tentou se enforcar. Né? E correram para a Santa Casa, e aí ele acabou caindo na mão do Dr. Valmir, e nós temos uma amizade até hoje. Durante o meu tempo de Piracaia e em Bragança Paulista, eu falava com ele, nós trocávamos pacientes. Ele mandava pacientes dele que ele julgava precisar de desse suporte da palavra de Deus, e eu mandava para ele algumas pessoas que, além dessa necessidade, já tinham desenvolvido alguma doença psiquiátrica, que é muito comum. A droga, muitas vezes, é o gatilho para o desenvolvimento de uma doença psiquiátrica. Isso é muito comum até na esquizofrenia, porque tira a pessoa da realidade dela. Né? Então, daí, às vezes, essa necessidade de alguém especialista na área. Né? Nós não podemos ser taxativos, né? Usar daquilo que Deus coloca nas nossas mãos para ser usado. Mas no âmbito da prevenção e auxílio aos dependentes químicos e familiares, encontramos na palavra de Deus o consolo, a exortação e a sabedoria necessários para uma nova vida em Cristo. Enfatizando aquilo que eu falei logo no início, o encontro com Deus face a face, o preenchimento desse vazio interior, que vai levar a pessoa a uma nova vida com Cristo. Eu nunca usei a palavra ex, eu prefiro o novo. Sempre falei para os recuperandos que nós tivemos, o que você quer ser? Um ex-drogado, um ex-qualquer coisa, ou um novo homem lavado e remido pelo sangue de Jesus? É bem diferente. Né? Eu, durante o meu tempo de alcoólatra, né, eu frequentei 14 grupos de AA. Para quem tem conhecimento, você entra num grupo de AA, levado por uma pessoa, você recebe uma fichinha amarela, que se você conseguir ficar, acho que uma semana sem usar, você passa para uma outra fichinha de uma outra cor, você anda com aquilo dentro do bolso como um amuleto, pendura no pescoço se quiser. Né? Eu nunca passei da ficha amarela. Nunca. E nunca consegui mais do que um dia sem beber. Certo? E eu vi aquelas declarações, eu sou um ex-alcoólatra, não, eles não falavam nem ex-alcoólatra, eu sou um alcoólatra em fase de recuperação. Era o jargão que eu cansava de ouvir. E nenhuma crítica contra qualquer tipo de tratamento que possa favorecer ou minimizar o sofrimento das pessoas, mas eu luto, trabalho e persigo o novo. E eu sei que a palavra de Deus ela é capaz, suficiente, poderosa para transformar em novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Isso é fato, a gente sabe muito bem. Os viciados em drogas, eles são carentes por natureza. Então, na evangelização de dependentes químicos, nós devemos observar isso. Ele e a família desejam que resolvamos os problemas dele. O pastor sabe muito bem. Bate na porta com aquele caminhão de problema. Talvez o menor problema seja a dependência. Mas eles querem tratar das consequências da dependência antes do problema em si. Precisamos estabelecer regras e objetivos para isso. Como igreja, nós precisamos ter regras e termos um objetivo a ser atingido. Mas devemos lembrar-nos de que a única esperança está na reconciliação com Deus por meio da fé em Cristo e do arrependimento do pecado. É lógico que cada um vai ter necessidade. Vai ter gente que pode bater na sua porta ou aqui na porta da igreja pedindo um prato de comida. Né? Você, como aquele crente bem fervoroso, não vai chamar o cara e falar, meu irmão, vou orar aqui
e você vai bater na próxima porta que eles vão te dar um prato de comida. Né? Não é por aí. Mas também eu desaconselho você pegar o dinheiro do bolso e dar para o cara, que ele vai parar no primeiro boteco, na primeira boca. Né? Mais fácil tirar um telefone, espere o marmitex, ou vai com ele até um determinado lugar e dá o prato de comida. Né? Precisamos então estabelecer essas regras e devemos lembrar que a única esperança é a fé em Cristo e do arrependimento do pecado, sempre enfatizando isso tudo como consequência direta do pecado. Apesar disso, outros métodos de assistência e tratamento podem ser empregados. A gente vai vivenciando em outras oportunidades. Hoje eu tenho encaminhado algumas pessoas para atendimento no CAPS, até porque é o recurso que se tem, né? Toda cidade tem o CAPS. Mas vai resolver o problema? Não vai resolver o problema não, mas vai ajudar em alguma coisa. Principalmente na fase de abstinência, principalmente criando uma motivação, ou às vezes até mesmo entrando com uma medicação. Nós estávamos falando da necessidade de um atendimento médico, muitas vezes, para quebrar aquela fase de abstinência, para tirar aquele mal-estar causado pela abstinência. Né? Quem já teve experiência com álcool, como eu tive, é terrível. Eu chegava de manhã, eu estava tremendo, eu tinha que beber alguma coisa. O mal-estar me levava a isso. Eu, na fase final, eu tinha convulsões, eu tive crise de delírio tremens, tive alucinações, né, o próprio delírio. Né? Então, precisa ser tratado por um profissional competente e credenciado para isso. Né? Jesus nos ensinou a parábola do semeador, na parábola do semeador, a superarmos o fracasso. Eu tenho visto também que uma das grandes dificuldades que nós temos quando se trata no âmbito da igreja, né, é a questão do fracasso, porque nós achamos, né, que, olha, eu vou falar de Jesus, o cara vai aceitar Jesus, vai resolver todos os seus problemas, e creio que alguns irmãos aqui já passaram por decepções nessa área. Pastor Alexandre não sabe, né, pastor Alexandre? Nós tivemos alguns casos, né? Eu tive muitos casos, né, onde a igreja investiu, a igreja cuidou, a igreja movimentou, e de repente veio, né, o desalento devido ao fracasso. Vamos abrir em Lucas 8, de 5 a 8, que nos ensina algumas coisas. Texto muito conhecido dos irmãos também, parábola do semeador, mas eu só vou usar um texto dela. Exatamente, Lucas 8, de 5 a 8. Diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos e cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Esse texto nos ensina, primeiro, que a função nossa é semear. Quem vai dar o crescimento não somos nós. Que vai depender da terra que caiu. Às vezes não está bem preparada. Eu falei com vocês no início que Deus sempre nos surpreende. Eu tenho tido surpresas muito gratificantes no curso da minha vida. Algumas desagradáveis, sim, mas outras muito gratificantes. Há pouco tempo atrás, eu estava ministrando na cadeia em Bragança Paulista, onde tem o Ministério Carcerário, e quando eu cheguei lá, o carcereiro, né, me falou: pastor, tem um moço aí que acho que conhece o senhor, está querendo ver o senhor. Né? Eu falei: como é que chama? Né? Ele falou o nome, eu falei: pô,
eu tenho uma memória muito boa, assim, às vezes, eu não tenho memória visual, mas de nome eu lembro. Aí eu trago a ficha corrida do indivíduo todinha, né? E esse moço era daqui de Atibaia. Sabe? Eu falei, tudo bem, quer conversar comigo? Vamos participar do culto lá, do estudo, e depois a gente conversa, né? Eu conversei com ele. O senhor está lembrado de mim? Eu falei, estou lembrado, sim. Estou lembrado que eu te desliguei do programa de recuperação. Estou lembrado que você tem 3 filhos, cada um com uma mulher. Eu até brincava com ele, falava, você vai ter que trabalhar muito, por causa só de pensão alimentícia, você está endividado. E estou lembrado que o dia que eu te desliguei, você virou para mim e falou, pastor, o senhor toma cuidado. Eu sei que o senhor anda muito por Atibaia, né? E a hora que eu ver o senhor em Atibaia, eu vou passar com o meu caminhão em cima de você. Isso aí, ele trabalhava com caminhão, com carreta, sabe? E eu falei, tudo bem, ué. Né? Vou tomar cuidado, né? Passado um tempo, eu estava aqui em Atibaia, né? Eu encontrei com ele, estava trabalhando numa drogaria aí como segurança, né? Eu falei, ele está sem caminhão, mas ele já é uma carreta, o cara forte, né? Eu falei, é hoje. É hoje. Pelo menos estava comigo, né? Cumprimentei ele, tudo bem, estou trabalhando, estou numa boa, né? Mas então, está lembrado que eu lembro bem de você. Eu falei, não, pastor, a gente fala umas coisas, né, e tal, mas eu estou querendo falar com o senhor, porque eu fiquei muito feliz de poder encontrar com o senhor novamente. Eu falei, e eu mais ainda, porque o que eu quero te dizer é o seguinte, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Você vê que depois de anos nossos caminhos se encontraram e eu vou ter a oportunidade de rever com você tudo aquilo que foi falado para você lá na casa de recuperação e aquilo que eu não pude falar porque você saiu antes. Deus não desistiu de você. Então nós temos que perseverar. Às vezes a primeira semeadura não dá. Às vezes na segunda não dá. Eu tenho famílias que eu tenho trabalhado, ontem eu conversei com um irmão lá de Guarulhos, eu acompanho o filho dele há mais de 10 anos. Nós nos falamos pelo menos uma vez por semana. Esse filho dele conheceu a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus muito bem. E até hoje não tomou posição. Mas, nesse meio tempo, a mãe se converteu, mãe era católica, daquela de beijar a imagem, né? Ainda com ele aqui internado na casa de recuperação em Bragança Paulista. O pai, mais tarde, se converteu, hoje são membros ativos na igreja lá de Bragança. Os irmãos se converteram. Parece uma controvérsia, puxa vida, leva um, né? Atira no que viu, mata no que não viu, né? Que negócio assim, né? Mas Deus tem o seu propósito. Deus tem o seu propósito. Existe o tempo do Senhor para todas as coisas. Recentemente, eu perdi um amigo, eu fiz até o funeral dele, ele morreu comigo no hospital. Eu fui visitá-lo e o último instante dele foi na minha mão. Eles recuperando, passou conosco em Piracaia, há coisa de quase uns 20 anos atrás. A vida difícil, um homem bem formado, médico veterinário, família bem sucedida financeiramente, mas totalmente afastada de Deus. Esse homem chegou com a vida totalmente destruída pelo vício, e já separado da esposa. E eu fico vendo, né, o trabalhar de Deus nessas vidas. Nós, às vezes, somos muito imediatistas. E eu, no funeral desse homem, eu pude fazer uma reflexão acerca do trabalhar de Deus. Porque ali eu vi a esposa convertida, eu brincava com ele, eu falei, você é o único homem que eu conheço que casou com a mesma mulher 2 vezes, que havia divorciado, depois casou de novo. Filho que na época tinha 10 anos de idade, hoje é casado, tem 2 filhos, ele é músico, ele acompanha o grupo Vencedores por Cristo, membro ativo de uma igreja em Atibaia. A mãe se converteu
ela foi batizada com mais de 80 anos, se converteu, porque um dia Cleonice chamou ela lá em casa, nós morávamos no centro de recuperação, chamou ela para lá em casa, tomou café com ela, deu uma Bíblia para ela, evangelizou, essa mulher se converteu, inclusive eu fiz o funeral dela, com 90 anos de idade. Os irmãos, um deles se converteu, os outros se achegando ao Evangelho. Então, nós não entendemos, nós não somos oniscientes, Deus é. Então, devemos perseverar nesse assunto. Um outro detalhe que eu queria citar, dentro desse contexto do nosso envolvimento como igreja, é que nós não somos salvadores de pessoas. Quem salva é Deus através de Jesus, mediante o arrependimento. Não temos o poder de mudar um coração, por mais bem intencionados que sejamos. Deus nos chama para semear. A Bíblia diz que Deus nos delegou, não o direito, mas o dever de evangelizar. Nunca devemos vincular a nós a recuperação de outra pessoa. Lembre-se que somente o Evangelho tem poder de transformar verdadeiramente a vida de qualquer pessoa. Nós somos instrumentos de Deus. Muitas vezes somos levados a resolver de imediato os conflitos e as suas consequências vivenciadas por um usuário de drogas e seus familiares. Muito comum. Eu já fui chamado até para separar a briga de casal. Passou também. Acontece muito. Ou então, chega o pai com o filho aqui, pastor, meu filho fez isso, eu quero que o senhor corrija. Então, a terceirização, a época da terceirização que nós vivemos. Conduza os novos crentes à maturidade cristã através do acolhimento, da escuta, do conselho, desafios para a tomada de uma nova posição de vida, com propósito segundo o Evangelho. Então, uma das grandes funções nossas é desafiá-los sempre a uma mudança. Desanimar, jamais. Tem hora que a gente perde a paciência. Já aconteceu comigo. Tem hora que a gente perde até um tempo para Deus. Deus, não tempo. Não tempo porque está demais. Mas depois retornamos. Porque a obra é de Deus. Interessante que a semente ela é plantada. Talvez alguns irmãos já tenham tido experiências semelhantes, né? Aquele tipo de pessoa que você lançou a palavra, você semeou, a pessoa não quis, não se interessou, depois de muito tempo você encontra na igreja. Como aconteceu conosco no caso que eu contei do cara abraçado com um poste, né? Essa dona desse estabelecimento era católica, de pé roxo, idosa, aquele negócio todo, e tinha... Ela tem uma irmã crente, nunca quis nada com o Evangelho. E na nossa ida, no dia a dia, Cleonice sempre é muito jeitosa para isso, deixa sempre aquela sementinha, e um belo dia nós encontramos com ela na igreja, com a irmã. A princípio, veio com a irmã, mas a primeira coisa que ela falou é para Cleonice, eu agora sou crente. Sabe? Fui para a igreja e tal, e a gente vê essa mudança na fisionomia da pessoa, na expressão da pessoa. Aliás, nós somos identificados como quê? Como luz do mundo. Às vezes nós olhamos a pessoa assim, puxa vida, cara, parece que é crente, né? Por quê? Você pergunta, você é cristão? Eu sou, por que você sabe? Seu rosto, sua atitude, sua maneira de falar, enfim, transformação. No entanto, nosso acompanhamento deve incluir a capacitação e instrução para uma nova vida. Isso é discipulado. Nós evangelizamos e nós discipulamos. E não mantê-los dependentes emocionalmente de nós, mas da ajuda de Deus. Eu tenho, infelizmente, visto algumas pessoas que seguram a pessoa. A dependência, em vez de ser de Deus, a dependência mais dela. Tem pessoas que nós acompanhamos, que elas se tornam dependentes de pessoas, e não dependentes de Deus. Então nós devemos estimulá-los a buscar a ajuda de Deus, não mantê-los dependentes emocionalmente de nós, mas da ajuda de Deus. Nosso testemunho pessoal serve de referência
quando acolhemos e discipulamos. Esse testemunho pessoal, evidentemente, não se refere ao testemunho que eu dei aqui, ou seja, você ter que ter usado uma vez, ter experimentado para você testemunhar, não. Todos nós, cristãos, temos testemunhos da transformação que Deus operou na nossa vida, cada um ao seu modo, cada um na necessidade que Deus viu e não que você julgou ter. Mas também podemos testemunhar aquilo que Deus tem feito no curso da história da humanidade. Não apenas usando a palavra de Deus, mas através de testemunhos vários, e a igreja é muito rica nesse sentido. O que não falta é testemunho. Devemos buscar também discernimento espiritual. Os dependentes químicos, particularmente os alcoólatras, costumam usar de manipulação através de histórias fantasiosas que podem nos confundir quanto à realidade da situação e dificultar o entendimento da própria realidade. Ou seja, o pessoal tem uma lábia tremenda, conta cada história, né? Eu já tive caso de pessoas chegar para mim, porque meu pai morreu, com dificuldade, conta aquela história triste, né? Aí você se emociona, você às vezes é levado a isso, né? Eu tive uma experiência em Bragança Paulista, certa vez a gente estava saindo da igreja e tinha uma praça em frente, e uma pessoa me procurou logo depois do culto, né? Fica esperando, você sair do culto aqui, eu não sei se acontece isso, mas deve acontecer, fica esperando, né? Você recebeu a palavra, vou pegar um crente ali que está muito, muito sensível, né? E vou julgar minha conversa em cima dele. O cara veio com uma receita, né? Pois eu queria ver se vocês podem me ajudar, porque minha filha está doente, e eu tentei sair com ela do médico agora, não estou encontrando farmácia aberta, estou em dificuldade, também não tenho dinheiro, aquela coisa. Juntaram os irmãos lá e... mas parece que ele se esqueceu depois, o porre que ele tomou depois, né, foi muito grande, ele se esqueceu, no domingo seguinte ele veio com a mesma receita e com a mesma história. Né? Mesma história. Então a gente tem que buscar esse discernimento e ajudar naquilo que precisa ser ajudado, procurar saber o que na verdade é real e cavar ao redor para ver a real causa do problema. Né? Eu costumo usar uma expressão, né? Às vezes nós só olhamos a ponta do iceberg, mas o problema está bem mais embaixo. Por fim, como lidar com as recaídas? A recaída ela é uma realidade. Quem tem ou já lidou com alguém que tem esse problema, sabe como é. A pessoa fica bom por um período de tempo e de repente, puff, cai, volta lá, aí você começa. Né? A recaída é uma realidade. Embora nós não a queiramos, né? Mas na recaída, a oração ela é muito importante juntamente com o aconselhamento bíblico, sempre apontando o caminho do arrependimento e o desfrute da graça divina. Na verdade, quando eu falo em recaída, ou seja, essa reincidência no pecado, quando nós entendemos a dependência, ela é tão real quanto qualquer outro pecado que nós estejamos sujeitos a cometer no curso da nossa vida. Pense aí, não precisa falar. Quantos pecados você repetiu depois de ter se convertido? Não é isso? Tem até aquele de preferência, né? Que Deus quer trabalhar na nossa vida, mas nós somos resistentes a Ele. Nós, às vezes, nos acomodamos, né? E vamos levando dessa maneira. A recaída é normal, embora nós não queiramos. Mas sempre devemos apontar o caminho do arrependimento e o desfrute da graça divina. Os que são de Cristo são como bumerangues. Se nós formos nos lembrar de algumas doutrinas que a Bíblia nos ensina, doutrina da eleição e vai por aí afora,
né? Aquele que é, ele vai vir. São como bumerangues, por quê? Você joga, ele vai, mas ele volta. Eles sempre voltam à igreja pela atuação do Espírito Santo. Tem os que voltam porque querem alguma coisa? Tem. Mas não cabe a nós julgar. Enquanto está vindo para a igreja, né? Durante meu tempo em Guarulhos, eu trabalhei com a família e tinha o pai, né? Alcoólatra. Todo domingo ele ia para a igreja bêbado. Mas ele ia para a igreja. Aí a pessoa, né, já, né, normalmente é o diácono. Pastor, o cara vem e perturba. Então deixa lá no cantinho, vai bater um papo com ele, vai para esperar, depois a gente conversa com ele. Né? Tenha paciência. Né? Ele sabe que aqui ele ainda vai encontrar alguma coisa de bom. Né? Nós não sabemos o que Deus tem para essas pessoas. Para encerrar, a fé, o amor e a perseverança nos tornam operantes. Só a fé. Tiago fala que a fé sem obras é morta. O amor, só o amor. Eu acho que não, precisa mais alguma coisa. Nós precisamos perseverar. Até porque o amor tende a esfriar em determinadas situações. A fé, o amor e a perseverança nos tornam operantes com aqueles que estão nos evangelizando ou discipulando, sempre lembrando que estamos proclamando o evangelho e fazendo o nosso trabalho. Então, se você guardar uma coisa de tudo que eu falei aqui, eu já me dou por satisfeito. Deus quer te usar. Ele pode te usar. Ele é poderoso, mas ele quer te usar. Como? Não sei. Talvez como Deus usou a minha tia, mas usou primeiro uma cristã, que depois foi até obreira minha na casa de recuperação e foi minha madrinha de casamento. Mas usou minha tia. Minha tia morreu, você não ia ser o evangelho. Interessante que eu depois na casa de recuperação, né, um dia eu fui visitá-la e ela me deu, eu estou trazendo para você aqui, eu vou dar para você aqui, essa é a novena da Santa Terezinha, isso é muito bom, você guarda, lê, faz. Eu falei, tio, não preciso disso não, eu vou direto na fonte. Certo? Mas, de certa forma, usou a vida dela, porque se não tivesse usado a vida dela, eu não estaria aqui hoje, com certeza. Ela creu, talvez, não uma fé salvadora, mas creu. Podia acontecer alguma coisa, na hora do desespero, né? Vai. Né? Aliás, as pessoas que chegam à casa de recuperação sempre chegam depois de terem tentado as várias outras coisas, várias outras opções. Mas, lembre-se disso, Deus quer te usar. Deus pode te usar. Deus te chamou para ser sal e luz. Olhe para essa cidade, para essa comunidade, não necessariamente para a sua família, mas por que não na sua família? Todos nós temos pessoas que não foram atingidas ainda. Deixe Deus te usar, para a glória dele. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Antônio Alberto. Obrigado a Deus porque um dia o teu evangelho transformou a vida desse nosso irmão. Obrigado também porque o Senhor tem capacitado a ele e a sua esposa a proclamarem o teu evangelho, a salvação em Jesus, para aqueles que têm buscado a satisfação das suas vidas em outras coisas, na dependência química, que leva à destruição e à morte. E nós pedimos a Deus que o Senhor continue abençoando essa família e cuidando, suprindo de todas as suas necessidades. Muito obrigado
pelo privilégio de podermos estar juntos aqui, ouvindo aquilo que ele tem experimentado do Senhor e também aprendendo um pouco mais da tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.